Olá, desculpa. Olá, boa noite. Aqui é Nilcineia Fernandes. Estamos começando mais um programa Imigração e Você, comigo à frente da bancada do jornalismo de Veja TV, Dr. Moses Apsan, com mais de 40 anos em experiências de leis de imigração, um especialista em leis de imigração. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o divórcio durante o processo de imigração e se você, por uma infelicidade, seu marido ou a sua esposa morrer durante esse processo ou mesmo antes de ter o processo. E também sobre as pegadinhas no processo de naturalização americana. Bom, boa noite, doutor Moisés. Boa noite, Nilcineia. Como que o senhor está? Estou muito bom. Tem muitas pessoas, depois do nosso show, a última vez, quando nós falamos sobre os casos das crianças, que chama Special Immigrant Juvenile, como uma criança que entrou através da fronteira pode receber o Green Card. Eu tinha muitas pessoas no escritório, chegou para falar sobre esse assunto. Realmente, esse assunto teve uma repercussão muito positiva na nossa comunidade, porque com esse número de pessoas que entraram agora, entre 2020 agora até 2023, com isso trouxeram muitas crianças e às vezes os pais desistem e querem que as crianças permaneçam aqui. E existe sim uma possibilidade para que a sua criança ela possa ficar legalizada aqui com aquilo que o Dr. Moisés trouxe aqui, essa pauta que a gente vem falando já há mais ou menos 2 a 3 programas. E por causa dessa repercussão, Dr. Moisés, me pediram muito para a gente falar sobre isso. Como que essa criança pode ser beneficiada e quais são os caminhos que a pessoa que é cuidadora dessa criança pode seguir? Ok, sabe, quando uma pessoa entra através da fronteira como uma criança, eles aplicam para asilo político. E a verdade, asilo político muitas vezes é difícil para conseguir, mas tem uma coisa separado, melhor para as crianças, que chama Special Immigrant Juvenile. E nesses casos, as crianças podem receber o Green Card. E o processo não é tão complicado, mas nós temos que primeiro ir na corte de família para dar a guarda da criança para uma pessoa legal aqui. Ok. E depois que fizemos isso na corte de família, nós vamos para a imigração e falamos, olha, nós fomos na corte, a corte deu uma ordem aqui que essa pessoa tem a guarda e nós queremos aplicar para o Green Card para a criança. E isso pode ser feito. A única coisa que é mal com isso é que quando a criança recebe o Green Card e 5 anos depois torna cidadão americano, essa criança não vai poder aplicar para sua mãe ou pai. Entende? Então, numa mão ele recebe o benefício, na outra... Desculpa. Na outra mão, a criança perde o direito de ajudar sua mãe ou pai. Mas eu já vi que os pais estão mais interessados na situação da criança do que na situação deles. Então, nós estamos fazendo muito desses casos agora. Doutor Moisés, mas um exemplo, ok, eu deixei a minha criança para trás, eu sou a mãe, mas deixei com uma pessoa que não tem ligação sanguínea comigo, ou seja, não é parente meu, não é nada. Eu tenho que estar legal para que eu possa entrar na imigração com este caso? Ou como que isso funciona? Não. A criança, óbvio, não está legal. A pessoa que vai receber agora tem que estar legal. Mas a mãe ou o pai, não. Porque no caso a criança a mãe, o pai ou os pais já voltaram para o Brasil, obviamente deixando a criança aqui, o jovem aqui, para ter uma condição de vida melhor, né? Muitas vezes eles têm irmãs aqui, cunhados, primos, e deixa com eles. E eles continuam com essa criança aqui. Entendi, doutor Moisés. Então é isso, se você está com uma situação dessa, se você está cuidando de uma criança, de um jovem, para sua irmã, para o seu irmão, ou mesmo para os seus pais que te deixaram aqui, tomando conta do seu irmão menor, você pode ter sim
esse benefício para a criança que você está cuidando dela, né? Ou você, só que o único requisito é que você tem que estar legal no país. Por quê? Porque se você vai entrar com um processo dentro da imigração, automaticamente eles vão te cobrar alguma coisa, né, doutor Moisés? Eles vão querer ver quem você é. É, E, óbvio, um advogado não vai levar uma pessoa para a imigração se a pessoa está ilegal ou tem um processo em deportação. Em deportação, é. Não vai fazer isso. Isso é uma faca de dois gumes, né? É uma via de é uma via de duas mãos. Então, se você está nessa situação e acha que você tem esses pré-requisitos para que você possa continuar cuidando dessa criança que está do seu lado com esse benefício, procure um advogado, procure os direitos da criança, entendeu? Se você não é casado, mas mora com uma pessoa que é legal, se você tem essa vontade de querer ajudar essa criança que está com você, então esse é o momento, tá bom? E também que a gente pode fazer é uma procuração para dar direito para essa sua amiga, sua família, para tomar conta da criança. Porque se eles vão na escola, antes que o juiz dê a guarda para essa pessoa, eles precisam de um documento, tem que mostrar uma coisa e pode fazer uma procuração para um amigo ou amiga ter direito de levar a criança para o médico, para a escola, para ajudar eles. Sim, isso até para resguardar a pessoa que está cuidando, né, da criança. Porque vocês sabem, quem mora aqui nos Estados Unidos já há um tempo já sabe que qualquer coisa relacionada com uma criança, se você vai para o hospital, eles pedem uma identificação e o que você é da criança, escola, algum clube, em qualquer lugar que você vá, exatamente para evitar essa coisa do tráfico humano e de vendas de órgãos, que isso é debaixo da mesa, mas é bem comum encontrar situações desse jeito, né, doutor Moisés? Sim, por essa razão é importante, se uma pessoa deixa as crianças dele com um amigo ou um membro da família, vai para um advogado e prepara uma procuração que é válido aqui nos Estados Unidos. Eu não estou falando uma procuração que você consegue no consulado americano, uma procuração que você faz um advogado americano fazer para você. Isso dá direito para você tomar conta da criança. E não correr o risco de ser levado na corte ou ter alguma acusação falsa e causar uma dor de cabeça aí desnecessária para você, né? Então, você está sempre calçado com a lei, é muito importante isso. Bom, eu vou fazer o convite para vocês de novo, 862-235-4114 é o telefone aqui da Veja TV. Se você tiver alguma pergunta relacionada à imigração, se tem alguém que você conhece ou você mesmo está precisando saber de alguma coisa, a hora é agora, 862-235-4114. Então, você pode participar do nosso programa fazendo a sua perguntinha. Dr. Moisés, 40 anos de especialização em leis de imigratória. Então, é um Google, como eu sempre falo. Eu aprendo muito todos os dias quando eu venho aqui para o Veja TV. Porque, como eu sempre falo, essa bancada aqui é uma bancada jornalisticamente falando. Então, tudo que é trazido e tudo que eu falo, eu tenho o respaldo do Dr. Moisés Absan, que são coisas sérias, né? A gente não está aqui para brincar com a vida de ninguém, né, Dr. Moisés? É verdade. As leis de imigração é muito complicado e tudo está mudando todos os dias. A imigração, depende de quem é o presidente, é seu amigo ou não é seu amigo. Exatamente. Hoje está melhor porque nós temos o Biden como presidente, mas quando era o Trump, era péssimo. Ele só queria deportar todo mundo, mas Trump, no outro lado, ele não quer fazer isso. Então, ele tem um sistema agora, os casos que estão na corte, a maioria dos casos, os juízes estão pedindo para fechar o caso, para deixar as pessoas em paz. E isso é uma coisa importante, mas não acontecia com o Trump. O Trump queria matar todo mundo, eu penso. Mas, anyway, vamos ver o que acontece com ele na corte. Vamos ver o que vai acontecer, né, doutor Moisés Absan? Bom, gente, a gente vai para o nosso intervalo comercial e quando a gente voltar,
A gente vai falar sobre o divórcio durante o processo de imigração. E a viuvez também. Se você tem o direito de continuar aplicando depois que o seu cônjuge morrer, se você ainda não aplicou, tudo isso você vai ficar sabendo, e também das pegadinhas no processo de naturalização americana. Parece que é um processo simples que você vai lá e estuda tudo, né? Mas não é não. Fique ligado, a gente já volta, tá bom? Até daqui a pouquinho. Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. A Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália Seios. Com mais de 30 anos de experiência ajudando a comunidade brasileira nos Estados Unidos, o escritório do Dr. Moisés Absan anuncia que seu novo escritório em Pompano Beach está aberto para atender suas necessidades com a Justiça Americana, atendimento em português, inglês e espanhol. Aqui você pode confiar. Ok, estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa. Como eu havia falado, agora a gente vai falar sobre o divórcio durante o processo do casamento, durante o processo de imigração. O casamento é uma decisão importante na vida de qualquer pessoa, mas pode se tornar mais desafiador ainda quando ele ocorre no contexto de imigração. Ok, então você está aí apaixonado, se casou, mas de repente descobriu que não é o amor da sua vida. E no meio disso tem o processo de imigração que você começou. Então, como que vai acontecer isso? O Dr. Moisés vai explicar para a gente agora como que é esse processo da pessoa que se casou e decidiu se divorciar, Dr. Moisés. É muita dor de cabeça, Dr. Moisés? É uma dor de cabeça, porque depois que a pessoa dá entrada no processo, esses dias, está demorando mais de um ano. E se você divorcia durante esse tempo, o caso está morto. Agora, muitas vezes, as pessoas têm brigas. Então, a pessoa que é ilegal vai ter direito, embaixo de uma outra lei, chama VAWA, Violence Against Women's Act. Essa é uma defesa se você foi abusado. Então, nem se você não está casado, mas com essa, não está vivendo com essa pessoa, pode aplicar para a VAWA, se ele te abusou, esse é um caminho. Também se o patrocinador morre, você pode continuar com o processo. Se morre antes que você deu entrada no processo, você tem que estar casado já há 2 anos com essa pessoa, aí você pode fazer o processo. Ou, se ele morreu e você dá entrada antes que acaba mais 2 anos, aí você pode fazer o processo. Então, a pessoa ainda, por exemplo,
ficou viúva, mas não ficou casado durante 2 anos, né? Ficou casado durante 2 anos e meio, e eles não colocaram o processo de imigração. E numa dessas, o marido ou a esposa que iria legalizar, o cônjuge, ele faleceu. Então ainda tem direito durante 2 anos ainda tem direito, para mas apelar. só para 2 anos. Então eles têm 2 anos agora para dar entrada no processo. Ok, então tinha que estar casado durante 2 anos para dar entrada no processo e provar que o casamento realmente era verdadeiro. 2 anos antes que ele morreu. Tem que mostrar que estava já casado com ele antes que ele morreu. Mas se você casa com ele hoje, E ele dá morre amanhã. entrada amanhã e no próximo dia ele morre, acaba com tudo. Não tem, então não tem condições de jeito. seguir. Só como eu falei, se ele tratou você mal e você quer fazer o caso de VAWA. É, mas aí não tem nem como mais, né? Depois dele. Agora, doutor Moisés, existe um caso peculiar que eu até conheço. Esse casal se casaram fazem mais ou menos 3 meses, eu acredito. No máximo 4 meses. Deram entrada no processo de imigração, mas depois de 4 meses estão se separando. Como que isso acontece? Não teve abuso, não teve nada. Simplesmente chegaram à conclusão de que o casamento não iria chegar, porque não era o amor da vida de nenhum das 2 pessoas ali. Então, nada vai acontecer? Eles têm que terminar o processo? Mas eles estão separando. Sim. Eles separam e se não está vivendo com a pessoa, não pode fazer o processo. Ah, ok. Então, no caso, ali acabou tudo. Mesmo que eles que entraram com o processo de imigração e tudo mais. Já não existe mais casamento, não existe mais legalização. Também muitas vezes acontece, a pessoa recebeu o green card provisório, porque se você está casado menos de 2 anos da data que você recebe o green card, você só recebe um green card válido por 2 anos. Então, no fim dos 2 anos, tem que preencher outros papéis para mudar de provisório para permanente. Mas se a pessoa morre durante esses 2 anos, é o mesmo problema. Então, ainda tem que preencher os papéis para mudar de provisório para permanente, mas tem que incluir o óbito do esposo ou esposa e vai receber o green card desse jeito. Entendi. Ok. Então, não adianta seguir com o caso, porque se não existe casamento, não existe legalização. No caso de viuvez, tanto, né, do homem quanto da mulher, tem que estar 2 anos casado, né? E aí provar que o casamento realmente era verdadeiro e dar continuidade. Você tem 2 anos para fazer isso. No caso de uma pessoa que se casou agora e viveu só 4 meses e deu entrada no processo, mas descobriram que não era o amor da vida um do outro, pode give up. Desiste, melhor fechar o caso. Não existe não existe casamento, não existe. Porque tem que estar casado pelo menos quanto tempo para entrar com o processo de imigração, doutor Moisés? Você não precisa estar casado um dia, você pode dar entrada. Mas, claro, se você casa hoje e dá entrada amanhã, eles vão desconfiar. Agora, se você conhece essa pessoa por muito tempo antes do casamento, vamos falar que você conhece ele por 2 anos e agora casa, e você dá entrada no próximo dia, isso não é problema. Porque tem provas que conhecem um ao outro pelos últimos 2 anos. Mas se você conheceu essa pessoa hoje, dá entrada amanhã, eles não vão acreditar isso. Realmente, porque é too fast, né? Too fast, Moveu de novo. Então, Moisés, o senhor falou sobre o VAWA, que esse VAWA, como todo mundo sabe, é um processo de legalização através de violência doméstica. Tem também o UVISA. Agora, uma pergunta, doutor Moisés. Eu sou apaixonada por esse UVISA, o senhor você sabe. Você é uma experta nisso? Eu sou uma expert nesse. Se você precisar, pode me ligar que eu vou te ajudar. Olha, até rimou, hein? Vou fazer o meu slogan disso. Doutor Moisés, uma pergunta. Por exemplo, a Maria, ela está com o processo de legalização do UVISA. A imigração já aceitou a denúncia e durante os 3 próximos anos ela vai ter o direito de ter o visa dela, né? Que também é automaticamente o green card. Nesse meio tempo, essa Maria mora com uma pessoa durante já 4 anos.
Se ela casar com esse homem e ela pode colocar esse homem dentro da petição e ele pode ter o benefício que ela vai ter no futuro, por exemplo, ela já tem o Employment Authorization, já tem o Social Security Number. Então, esse homem ele vai poder ter esse mesmo benefício se ela casar com ele, por exemplo, vamos dizer que ele casa a verdade, eu não estou seguro disso, porque não é uma coisa que eu já tinha, mas eu posso verificar em 5 minutos isso. Porque tem pessoas que me perguntam muito sobre isso. Sim, eu vou dar uma olhada e eu vou te dar uma resposta sobre isso. Então, você que me perguntou, fique ligadinho aí que eu já vou te responder. E você sabe que aqui, quando as pessoas me procuram para fazer alguma pergunta, automaticamente eu vou no Google, mas eu procuro o Dr. Moses, que é ele que me dá toda a consistência desse programa. Por isso que esse programa está no ar há mais de 27 anos, né, Dr. Moisés? Há muito tempo. Nossa, gente, pelo amor de Deus. A RTP, eu entrevistava o Dr. Moisés lá ainda, isso há 27 anos atrás. Isso, e o programa se chamava Você é a Lei. Os dois eram novinhos, né, Dr. Moisés? Ai, verdade, tantos anos já passou. Tempo que passa. E a vida vai muito rápido, você viu? Vai muito rápido, no piscar de olhos. Você tem crianças pequenas, no próximo dia eles já estão adultos. Grandes, é verdade. E o incrível de tudo isso é que o programa, ele tem vida até nos dias de hoje, porque é verdade que a gente fala, leis mudam todos os dias, e uma pessoa que tem uma constância, como o Dr. Moses Absan, em leis de imigração, a resposta é essa, 27 anos de um programa sobre imigração no ar. E eu tenho a honra, nesses últimos 2 anos, de estar de volta aqui com o Dr. Moses Absan, porque essa é uma dupla dinâmica, com certeza. E a imigração é muito importante esses dias, porque a verdade tem muitas pessoas, muitos grupos que fingem que eles sabem, conhecem a imigração e têm problemas. Eu tinha outro dia, uma mulher me ligou e falou que ela foi para uma agência de viagem e eles prepararam todos os papéis para ela e não, cobraram quase quanto eu cobro e nada deu certo porque foi feito errado. Entende? Então, e aqui em New Jersey é um crime se você não é um advogado com licença e você preenche os papéis de imigração. Você sabia isso, que é um crime? Isso acontece muito aqui. Inclusive, existe um caso, isso é um caso verdadeiro, que eu vou dar um testemunho, que eu ajudei essa pessoa a chegar numa pessoa que preencheu os papéis de imigração do Visa e mandou para a imigração. A imigração mandou de volta, perguntando porque ela não podia assinar, porque ela não tinha a licença para assinar. Mas continuou cobrando e, tipo, essa pessoa pagou quase $5.000 para perder o caso. Então, perdeu o caso porque, às vezes, as pessoas acham que porque fala português, porque fulano, porque beltrano. Gente, quando se trata de vida, não tem fulano, nem beltrano, nem primo. Existe lei, existe você e existe a imigração. Então, se você realmente tem a decisão de que você vai procurar a imigração, procure com quem vai te salvar. Não te fazer perder tempo, dinheiro e te colocar em risco. Que hoje... Ok, eu vou falar isso. E assim, você se coloca em risco, né, Dr. Moisés? E as pessoas... Mesma coisa com médicos. Uhum. Você tem uma doença, você vai para um médico que tem licença aqui. Você não vai para uma pessoa que tinha licença no outro país e está fazendo aqui o trabalho dele num porão e te cobra menos. E esse é um risco que não compensa. Não compensa, realmente. O barato sai caro, né? Então, doutor Moisés, o nosso diretor está pedindo para dar um recadinho. A gente volta com o programa na próxima semana em espanhol também. Então, a gente tem em português e em espanhol. Não tem desculpa para você não participar. Como que é o nome dela, diretor? Como que é o nome dela, João? Daisy Malon é a pessoa que vai estar à frente aqui da bancada também.
Em espanhol, a gente vai ter 30 minutos em português e 30 minutos em espanhol. Ela é de Equador, pessoa boa e fala muito bom. Então, se você ainda não tá ligado com a gente, tá perdendo tempo, porque a gente tá aqui falando inglês, português e espanhol, tá bom? Para te educar relacionado à lei. Porque se você tem educação, você tem proteção. Porque tudo no mundo é conhecimento. Se você tem conhecimento, você se blinda, né? Você não entrega a sua vida assim à toa, né, doutor Moisés? É verdade. Sim. Então é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Hoje nosso programa está um pouquinho corrido, porque é muita coisa que está acontecendo. Mas semana que vem, a Daisy Mello tá aqui para fazer o programa em espanhol também. Então a gente vai ter português primeiro e o segundo grupo, depois do comercial, vai ser em espanhol. 862-235-4114 é o telefone aqui do Veja TV. Eu conto com vocês para a próxima semana. Até a próxima vez. Boa noite, doutor Moisés. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.